Vamos voar para bem longe da Terra para olhar para ela à distância. Ela brilha como uma árvore de Natal. As grandes cidades parecem manchas amarelas à noite. E durante o dia, vemos estruturas estranhas, como uma ilha em forma de palmeira nos Emirados Árabes ou uma faixa escura que atravessa toda a China, a Grande Muralha. Todos esses são vestígios da existência humana. Agora vamos apontar nosso telescópio para outros planetas. Marte? Ele é apenas um deserto vazio e sem fim. Vênus? Apenas rochas e vulcões. Mesmo se olharmos para o espaço distante, todos os planetas são desertos e sem vida. Nenhum único vestígio de uma civilização extraterrestre. Muitas pessoas estão convencidas de que a vida na Terra não é exclusiva. Aqui está a nossa galáxia. Existem bilhões de estrelas semelhantes ao Sol. E aqui está todo o universo observável com bilhões dessas galáxias. Existe um número quase infinito de estrelas, e perto de cada uma delas pode haver mundos habitáveis. Mas pode ser que não tenhamos ainda encontrado vida em outros planetas, pois ela se esconde de nós sob a superfície. Por exemplo, existe Europa, que é um satélite de Júpiter ligeiramente menor que a nossa Lua. A estrutura dela lembra um ovo cozido, e a superfície é uma crosta dura de gelo. Mas se você pegar uma broca grande o suficiente, pode chegar até a gema líquida, um oceano de água. Júpiter e seus satélites ficam bem longe do Sol, então é bastante frio lá, cerca de 170 graus negativos. Assim, a água líquida instantaneamente se transforma em gelo. Mas Júpiter tem uma forte força gravitacional. Isso causa muito atrito dentro da Lua Europa, e o núcleo dela se aquece. O calor derrete o gelo, e assim temos um oceano aquoso sob sua superfície. A água é a base de toda a vida, portanto, pode haver bactérias simples nesse oceano. E quem sabe, talvez existam outras formas de vida por aí. Por exemplo, peixes com formatos estranhos. Devido à fraca gravidade, os corpos são formados diferentemente. Ou algo como baleias que se alimentam de plâncton. Em 2009, os cientistas encontraram um planeta completamente coberto por um oceano, o GJ 1214. Ele fica a 40 anos-luz da Terra, e cerca de 75% da massa dele é água. Ainda assim, as temperaturas neste planeta são tão altas que a água evapora e assume a forma de água superlíquida. Há tanto vapor lá que ele parece tão espesso quanto a própria água. Nenhuma vida poderia existir em tais condições. Mas os cientistas descobriram recentemente pelo menos 24 planetas melhores que a Terra e os chamaram de superhabitáveis. Esses planetas orbitam estrelas distantes em suas zonas habitáveis. Esse é o ponto ideal a uma distância perfeita da estrela. No nosso sistema solar, Vênus, Terra e Marte ficam nessa zona. Um planeta superhabitável deve ser 10% maior que a Terra e ter uma gravidade mais forte, pois dessa forma pode ter uma atmosfera mais densa. Uma temperatura 5 graus mais alta do que a da Terra tornaria o planeta mais úmido. Isso encorajaria uma variedade de organismos vivos lá. Esses planetas podem ser ótimos para a vida, mas é difícil dizer se já existe vida lá. O principal sinalizador que confirmaria a existência de uma civilização avançada poderia ser as ondas de rádio. Imagine um planeta habitável semelhante à Terra. No processo de evolução, seres inteligentes surgiriam lá, como os humanos. Eles seriam muito mais altos por causa da baixa gravidade, e seus olhos seriam adaptados à luz de outra estrela, muito mais brilhante que o Sol. Mais cedo ou mais tarde, essa civilização terá que usar ondas de rádio para se comunicar. Podemos pensar nessas ondas como o som alto dos alto-falantes. Aqui está a Terra. Agora estamos usando ondas de rádio ativamente, e o ruído que vem do nosso planeta é muito sério. Se um planeta vizinho tivesse radiotelescópios, aqueles grandes pratos que captam essas ondas, perceberia que a vida está desabrochando aqui. Existem muitos radiotelescópios na Terra que estão apontados para o espaço distante à espera de um sinal de extraterrestres, mas ainda não captamos nada. Ainda assim, isso não significa que não haja um planeta em algum lugar do universo que emita ondas de rádio. É tudo uma questão de distância. Estamos saltando 200 anos-luz para outra estrela. Suponha que exista um planeta X onde exista vida. A civilização aqui é avançada o suficiente para usar ondas de rádio. Então, eles liberam a primeira onda no espaço. Nossos radiotelescópios não serão capazes de detectá-la até 200 anos depois. Isso também funciona ao contrário. A comunicação de rádio na Terra só existe desde 1895. Nosso sinal de rádio não alcançará o planeta X até 2095. E só então os alienígenas ouvirão nossa voz. Mas esse ruído do rádio não dura muito. A cada ano, nossa tecnologia melhora e o nosso ruído do rádio diminui.
Estamos começando a utilizar a comunicação móvel, TV a cabo e fibra ótica. Tudo isso reduz o volume do nosso planeta no espectro do rádio, e logo nos tornaremos simplesmente invisíveis para outros planetas. A mesma coisa está acontecendo do outro lado. Portanto, as ondas de rádio vindas de civilizações são um breve pico na escala cósmica, e não podemos aceitar o silêncio do rádio como prova de que não existe vida extraterrestre. Um telescópio gigante que poderia tirar uma foto direta de um planeta possivelmente habitado mudaria a situação. Ampliamos a foto e lá está ela. Vemos cidades alienígenas com edifícios altos e muitas antenas, mas neste momento não conseguimos olhar tão longe. O que conseguimos é tirar fotos de Marte e seus satélites, mas até mesmo a qualidade delas nos engana. Por exemplo, Sidônia. Uma formação nessa região de Marte parece um rosto humano. Pensávamos que pudesse ter existido uma civilização antiga lá que tivesse feito algum tipo de escultura ou memorial. Teorias mais extravagantes diziam que estes eram os restos mortais de um humano gigante e que existiria o corpo inteiro dele sob as areias de Marte. Mas na verdade, se mostrou ser apenas um morro. Os ventos fortes abriram alguns buracos ali, e quando batia uma sombra nesses buracos, nós os enxergávamos como os olhos humanos e uma boca. Ou um monólito no satélite de Marte, Phobos. Encontramos uma rocha lisa que era quase tão alta quanto a pirâmide de Quéops. Essa notícia gerou muitas teorias sobre a civilização que a construíra, mas acabou por ser nada mais do que uma rocha. O número infinito de estrelas e mundos ao seu redor quase garante a existência de outras civilizações. Mas então, por que elas não viriam para a Terra, certo? Achamos que a vida em todo o universo se desenvolve em cenários semelhantes. O surgimento de formas de vida simples, seguido pela evolução e crescimento de uma civilização tecnologicamente avançada. Mas, assim como na Terra, cataclismos acontecem lá também, causando extinções em massa. Meteoritos, por exemplo. Talvez houvesse uma civilização lá, pronta para ir para o espaço sideral. Mas um enorme meteorito, como o que varreu os dinossauros da superfície da Terra, fez essa civilização desaparecer, e a vida naquele planeta começou um novo ciclo do zero. Além disso, quanto mais avançada a civilização, maior o risco de sua autodestruição. Os cientistas podem conduzir experimentos em máquinas como o Grande Colisor de Hadrons e acidentalmente criar um buraco negro ali. Ele começaria a engolir tudo ao seu redor e crescer. Em breve, todas as cidades super desenvolvidas dessa civilização e todo o planeta simplesmente desapareceriam. Outra possibilidade para civilizações super avançadas é viajar por buracos de minhoca, que são túneis no espaço-tempo entre os universos. Os alienígenas podem viajar por eles e perder o interesse em voltar. Mas também é possível que a vida na Terra seja única. Isso porque nosso planeta foi formado graças a uma série de coincidências incríveis. A primeira é a localização do nosso sistema solar na galáxia. Na Via Láctea existem constantes fogos de explosões de supernovas. A radiação dessas explosões destrói tudo ao seu redor a grandes distâncias. Nosso sistema solar fica bem no ponto ideal da órbita galáctica, onde estamos protegidos de tais explosões. Outro fator é a Lua. Uma teoria da formação da Lua diz que cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, um meteorito do tamanho de Marte caiu sobre nós. Se o impacto tivesse sido direto, a Terra teria se partido. E se aquele meteorito tivesse apenas arranhado a Terra, os pedaços seriam simplesmente voado para longe. Mas a colisão ocorreu precisamente para que parte do meteorito permanecesse na órbita terrestre e formasse a Lua. Assim, a Lua estabilizou a rotação da Terra e aqueceu nosso núcleo com a gravidade. Só então nosso planeta desenvolveu um campo magnético que nos protege do vento solar. Outros cientistas acreditam que a vida fora da Terra pode ser bioquimicamente diferente. Carbono e água são a base de nossos corpos, mas o carbono pode ser substituído por silício ou fósforo, e a água pode ser substituída por amônia ou metano. Esses átomos poderiam formar moléculas de diferentes formas e talvez se juntar em um organismo vivo. A vida baseada em tais elementos seria diferente de tudo o que se vê na Terra. Há uma chance de que toda a nossa galáxia Via Láctea esteja localizada em um chamado vazio espacial. É uma região onde há relativamente pouca matéria em comparação com outros cantos do universo conhecido, e é muito menos densa do que qualquer outra parte do universo. Em outras palavras, podemos existir em uma bolha de ar em um bolo. Se isso for verdade, significaria que somos ainda mais solitários do que pensávamos. Em nosso universo, todas as galáxias estão constantemente se afastando umas das outras. Para entender o quanto elas se afastam, os cientistas usaram algo chamado constante de Hubble.
É como um velocímetro, mas para galáxias. Entretanto, há um mistério cósmico chamado tensão de Hubble, que está desafiando o que sabemos sobre a expansão do universo. Os cientistas costumavam considerar a constante de Hubble um guia confiável, mas nossas observações recentes questionam essa confiabilidade. As velocidades que vemos na vida real não coincidem com as distâncias que calculamos e esperávamos. Não se sabe ao certo por que essas medidas não batem. Os pesquisadores acompanharam os movimentos das supernovas e perceberam que o universo parece se expandir mais rapidamente ao nosso redor do que no geral, como se estivesse ativamente nos evitando especificamente. Depois de considerar isso, eles começaram a supor que todos nós poderíamos viver em um vazio cósmico. Vazios cósmicos são vastos espaços vazios entre as galáxias. Eles fazem com que nosso mundo inteiro pareça uma grande esponja. Vamos voltar ao princípio, apenas uma fração de segundo após o Big Bang. Logo após o início de tudo, o universo era um plasma quente e comprimido. Apresentava apenas variações muito pequenas de densidade chamadas de flutuações quânticas. Após o Big Bang, o universo começou a se expandir. Essas flutuações quânticas cresceram junto com ele, criando regiões de densidade de matéria variável. Por causa disso, o universo não se expandiu uniformemente por toda parte. Em vez disso, pequenos aglomerados de matéria começaram a se reunir e durante muito tempo criaram estruturas enormes, as galáxias. As galáxias estão dispostas em paredes gigantes e filamentos com enormes lacunas entre elas. E essas lacunas são os vazios, também conhecidos como espaço escuro. Esses vazios não estão realmente vazios. Na verdade, eles contêm mais de 15% da quantidade de matéria encontrada em média em todo o universo. Eles ainda contêm gás, poeira, matéria escura e até mesmo estrelas e galáxias. Entretanto, eles têm menos densidade do que as regiões com galáxias, cerca de 1/10 da densidade média da matéria, e é por isso que consideramos quase vazios. Normalmente, eles têm um diâmetro que varia de cerca de 30 e 300 milhões de anos-luz. Essa é uma distância enorme, mesmo em uma escala espacial. Para efeito de comparação, a maioria dos planetas e nebulosas que encontramos até agora está a uma distância de centenas e raramente milhares de anos-luz de nós. No caso dos vazios, se você estivesse no meio de um deles, pareceria apenas uma escuridão aparentemente eterna. As estrelas mais próximas estariam tão distantes que seriam quase invisíveis para você. Alguns deles são especialmente grandes, são conhecidos como supervazios. O maior conhecido foi criativamente chamado de vazio gigante. Ele é tão grande que é impossível até mesmo para nós imaginarmos. 1,5 bilhão de anos-luz de distância com um diâmetro de 1 a 1,3 bilhões de anos-luz. Sim, é basicamente um vácuo escuro gigante. Mas mesmo esse vácuo gigante não está totalmente vazio. O vazio gigante abriga 17 aglomerados de galáxias separados em sua extensão. Entretanto, ele pode não ser o maior vazio em nosso mundo. Existe uma coisa chamada ponto frio da radiação cósmica de fundo em micro-ondas. É essa área excepcionalmente grande e fria do nosso universo que vimos por meio das micro-ondas. Ela realmente se destacou no mapa do nosso universo com suas temperaturas inesperadamente baixas, e os cientistas passaram muitos anos tentando descobrir o que é essa coisa. Em 2015, os cientistas propuseram que esse lugar poderia ser um supervazio, provavelmente o maior de todos os tempos. Sendo ainda mais originais com essa proposta, eles o chamaram de Grande Vazio. Se for verdade, esse lugar seria um vazio com cerca de 1,8 bilhão de anos-luz de diâmetro, cerca de 1000 vezes maior do que os vazios típicos. Nem todo mundo acha que isso é possível, por isso os cientistas continuam discutindo essa questão. Há outra teoria interessante sobre esse lugar. Um pesquisador sugeriu que ele pode ser um vestígio de nossa colisão com um mundo paralelo. É uma hipótese bastante ousada, mas infelizmente não há como confirmá-la ou negá-la com nossas tecnologias atuais. De qualquer forma, à medida que o universo se expande, esses vazios crescerão e as paredes que conectam os aglomerados de galáxias se esticarão e se quebrarão. Eventualmente, os vazios se fundirão, deixando os aglomerados de galáxias gravitacionalmente ligados como ilhas no vazio em expansão. Em outras palavras, mais cedo ou mais tarde, o grande vazio consumirá tudo em nosso mundo. Portanto, parece que podemos ser uma ocasião rara em um supervazio, um dos 15% da matéria. Isso explicaria o fato de estarmos cercados por relativamente poucas galáxias. Essa descoberta, se verdadeira, desafia o modelo padrão de cosmologia que criamos com a ajuda de Albert Einstein. Isso significa que a gravidade em geral se comporta de forma diferente do que esperávamos. De acordo com o modelo padrão, uma subdensidade tão significativa não deveria existir.
Por esse motivo, os cientistas terão que explorar e considerar essa ideia minuciosamente. Ela pode desafiar nossa compreensão básica da física. Os cientistas chamaram esse fenômeno de vazio KBC. A descoberta desse vazio pode conter pistas para explicar o paradoxo de Fermi. Talvez nessa parte específica do universo onde estamos, a chance de desenvolvimento de vida inteligente em qualquer lugar próximo seja muito baixa. Talvez todos os seres sencientes estejam em algum lugar além do nosso supervazio. Mas isso não significa que devemos perder a esperança ou que a vida em qualquer lugar próximo seja impossível. De fato, a vida no universo pode ser muito mais comum do que pensávamos anteriormente. Sabemos que os planetas internos, como Mercúrio e Vênus, são inóspitos devido a condições extremas. No entanto, Vênus parece interessante porque, apesar de ser um planeta extremamente tóxico, os cientistas acreditam que ele era muito parecido com a Terra no passado. Ele pode até ter abrigado vida. Infelizmente, ele estava muito próximo do Sol, e todas as condições agradáveis evaporaram com o tempo. Mas existe a possibilidade de vida microbiana sobreviver em suas nuvens de alta altitude. Marte, um deserto frio, também pode ter sido um lugar mais amigável no passado, com rios e lagos. Embora agora não tenha uma atmosfera protetora, pode ter existido vida lá antigamente. Nesse caso, ela deixaria possíveis fósseis, e micróbios subterrâneos ainda poderiam sobreviver. Descobrimos alguns sinais deles, mas ainda estamos discutindo se esse material era realmente orgânico ou não. Os gigantes gasosos como Júpiter e Saturno e os gigantes de gelo não são ideais para a vida, mas suas luas oferecem esperança. Europa tem um oceano sob sua superfície gelada, o que a torna um potencial ponto quente. Encelados libera água no espaço, carregando moléculas complexas que sugerem possibilidades interessantes. E Titã é especialmente singular, pois tem corpos líquidos em sua superfície, rios e lagos de hidrocarbonetos. Embora suas temperaturas gélidas não sejam ideais para a vida, os cientistas ponderam se poderia abrigar vida com um tipo diferente de química. No entanto, levaremos décadas para verificar todos esses corpos celestes e estudá-los adequadamente. Não enviamos nada tão longe desde a época de Voyager 2, mas se tivermos sorte, poderemos explorar nosso sistema solar durante o século XXI. De qualquer forma, há muito potencial para a vida mesmo apenas em nosso sistema solar, sem mencionar todos os planetas e galáxias que encontramos nas proximidades. Nossas estimativas sugerem que o universo observável, aquele que podemos ver, pode abrigar cerca de 5,3 bilhões de mundos habitáveis. Um dos candidatos mais prováveis até o momento é o Kepler 186f. Trata-se de um possível planeta semelhante à Terra, apenas 10% maior do que a Terra. Esse planeta orbita uma estrela anã vermelha, que é uma estrela um pouco mais fraca, mais fria, mas com vida mais longa do que o nosso Sol. E ele está a apenas 490 anos-luz de distância, o que pode parecer muito, mas lembre-se das distâncias que discutimos com os supervazios. Portanto, mesmo que realmente estejamos em um supervazio, ainda temos sorte de ter muitas galáxias e planetas ao nosso redor. E se um dia encontrarmos uma maneira de viajar pelo universo, sair do vazio KBC provavelmente não será um problema. Há provavelmente 36 outras civilizações na Via Láctea e mais de 170 bilhões de galáxias no universo observável. As condições para a vida estão em todo o espaço. Então, cadê todo mundo? O físico nuclear Enrico Fermi fez exatamente essa mesma pergunta durante uma pausa para o almoço com seus colegas em 1950, o que levou a um dos paradoxos mais perturbadores do universo. Embora haja uma grande probabilidade de existirem civilizações extraterrestres, ainda não encontramos nenhuma evidência clara delas. Uma possível explicação vem da hipótese do zoológico. Ela sugere que sociedades extraterrestres avançadas existem e sabem exatamente quem somos e onde estamos, mas optam intencionalmente por permanecer ocultas. Elas estão apenas observando os comportamentos peculiares dos seres humanos, como se estivéssemos em algum tipo de parque cósmico de vida selvagem, mas suas intenções podem ser muito mais sombrias.
Se você é fã de Jornada nas Estrelas, provavelmente se lembra da principal regra para os membros da Federação. Os oficiais da Frota Estelar não devem entrar em contato com espécies que não sejam avançadas, para não atrapalhar o desenvolvimento delas, mesmo que isso signifique arriscar a própria vida. Embora seja ficção, essa regra capta perfeitamente o que é a hipótese do zoológico. Seres de outros cantos do universo veem nosso planeta como um zoológico cósmico de via de mão única. Eles podem nos observar escovando os dentes pela manhã ou passeando com o cachorro, mas não podemos vê-los nem de longe. Nessa teoria, as formas de vida não terrestres deliberadamente mantêm distância de nós, aderindo a um acordo de política de não interferência na vasta vizinhança cósmica. É como se todos esses seres superinteligentes tivessem concordado que precisávamos ter a liberdade de moldar nosso próprio futuro e destino, seguindo nosso próprio caminho de desenvolvimento sem contaminação externa. A ideia é que essas civilizações superavançadas poderiam estar 500 milhões de anos à nossa frente, o que explicaria o fato de não termos visto nenhum sinal delas. E talvez seja melhor assim, já que os seres humanos poderiam acabar sendo destruídos ou até mesmo assimilados por esse novo poder cósmico, no estilo Independence Day. Por mais que coisas como ir a um museu de arte possam ser interessantes para nós, os extraterrestres provavelmente não ficariam muito entusiasmados ao nos ver olhando para a pintura da Mona Lisa por horas. As culturas interplanetárias talvez gostem mais de comprar ingressos para observar discretamente como estamos desenvolvendo novas tecnologias, como satélites ultramodernos. De acordo com a teoria do zoológico, eles não podem se aproximar de nós até que atinjamos determinado nível de desenvolvimento. Portanto, aprimorar nossa tecnologia e sabedoria pode ser a única maneira de mostrar a eles que somos maduros o suficiente. Há algumas razões pelas quais é difícil acreditar na hipótese do zoológico. Assim, tudo bem, os extraterrestres talvez não nos visitem ou não entrem em contato conosco porque não somos tão avançados, mas é difícil explicar por que eles continuam ignorando todas as nossas tentativas de comunicação. Mesmo que os observadores de zoológicos se esforcem ao máximo para não interferir na vida e no comportamento dos animais, aposto que eles não poderiam simplesmente ignorar um urso falando inglês alto e claro sobre seu desejo de se comunicar. Então, é basicamente por isso que os humanos continuam tentando provocar alguma reação dos habitantes de outros planetas usando sinais de rádio. Em 2017, em um vale a 13 quilômetros a sudeste da cidade norueguesa de Tromsø, uma antena de radar transmitiu uma música eletrônica, especialmente composta para possíveis ouvintes intergalácticos. O público-alvo estava em GJ273, também conhecido como Estrela de Luyten. Trata-se de uma anã vermelha de pouca massa localizada a 12 anos-luz de nosso sistema solar. Como as ondas de rádio viajam na velocidade da luz, teremos que esperar mais de 2 décadas antes de procurar uma resposta. Mas o principal problema das ondas de rádio é que não sabemos onde procurar, e as civilizações podem estar até 17 mil anos-luz de distância. Além disso, não sabemos qual frequência de rádio os extraterrestres usam para conversar. Aqui na Terra, usamos o espectro de rádio para enviar sinais para o universo, presumindo que o que funciona para nós pode ser um método comum para outras civilizações. Mas, na verdade, essa poderia ser considerada uma técnica um tanto antiquada para outros seres. É por isso que os projetos atuais estão procurando por tecnoassinaturas, que são sinais de atividade tecnológica de extraterrestres, como luzes de cidades, painéis solares, megaestruturas ou satélites artificiais. Outra pista em potencial é estudar as atmosferas de planetas que orbitam estrelas próximas, pois uma civilização avançada pode estar alterando sua atmosfera com gases diferentes, tornando-a detectável. Apesar de décadas de observações, ainda não há provas definitivas de que civilizações extraterrestres avançadas estejam por aí, mas isso não significa que elas não existam. Mesmo expandindo os campos de pesquisa, estamos falando de chances muito menores do que acertar o prêmio principal, com aproximadamente uma chance em 3 bilhões de encontrar uma civilização avançada a uma determinada distância da Terra. Talvez as criaturas espaciais estejam respondendo às nossas tentativas de comunicação, mas de uma forma que não conseguimos entender. O universo existe há mais de 13 bilhões de anos, enquanto os seres humanos apareceram há apenas 200 mil anos. Isso representa cerca de 0,01% da idade do universo. É como se ainda estivéssemos aprendendo a falar, enquanto outros seres superinteligentes podem estar nos enviando mensagens que se perdem na tradução.
Continuamos esperando que um OVNI gigante aterrisse na Terra e que ETs verdes com olhos enormes saiam dele. Mas nos esquecemos de que nossos vizinhos intergalácticos podem estar mais interessados em construir nanotecnologias para nos vigiar. Eles também podem estar tentando se comunicar por meio de neutrinos, que são partículas subatômicas com uma massa extremamente pequena que poderiam passar sem esforço pelo nosso planeta sem serem detectadas pelos nossos dispositivos tecnológicos atuais. A hipótese do zoológico tem outro problema. É muito difícil acreditar que, com todas essas civilizações supostamente espalhadas pelo universo, todas elas decidiriam não entrar em contato com os seres humanos. Para que isso acontecesse, teria de haver um grande senso de estrutura, uma inteligência superior trabalhando como o chefe do universo, dando-lhes ordens diretas e regras claras para nos manter isolados. Mas estamos falando de bilhões de possibilidades de vida, certo? Mais civilizações significam que há mais chances de violação dessa regra de não contato. Portanto, muito provavelmente, pelo menos um planeta independente estaria tão desesperado para encontrar vida no universo quanto nós. Alguns cientistas também acreditam firmemente que, se essa vida avançada tivesse colonizado substancialmente a Terra e muitos outros planetas, nós já a conheceríamos. A hipótese do zoológico tem duas outras variações que são ainda mais assustadoras. Na hipótese do laboratório, ninguém entra em contato conosco porque a humanidade está realmente sendo submetida a experimentos e a Terra é essencialmente um laboratório científico gigante. Criaturas de outro mundo poderiam estar analisando as respostas humanas a vários desafios de sobrevivência, como tsunamis ou terremotos de grandes proporções. Nesse caso, o acordo de não contato entre todos os outros grupos espaciais faria um pouco mais de sentido. Pois é, em nome da pesquisa científica para o bem maior. Pelo menos para eles. A hipótese do planetário, proposta em 2001, sugere que estamos vivendo em um universo artificial, em algum tipo de realidade virtual projetada para nos dar a ilusão de que o universo está vazio quando não está. Mas não daria para testar essa hipótese. Além das teorias do zoológico, do laboratório e do planetário, há outra resposta possível para o paradoxo de Fermi. Ninguém entra em contato conosco porque os seres humanos estão completamente sozinhos no universo. Isso é conhecido como a hipótese da Terra rara, e enfatiza como a Terra ocupa uma posição incrivelmente única. Nenhum outro planeta poderia trazer vida ao universo que pudesse ser mais do que apenas bactérias. Podemos nos considerar muito sortudos, pois mesmo uma pequena mudança em qualquer parâmetro orbital da Terra, como a distância da Terra ao Sol ou a taxa de rotação, poderia tornar as condições extremas demais para as pessoas ou para a vida em geral. Mas, novamente, é difícil pensar que estamos sozinhos nesse vasto universo. Portanto, voltamos ao paradoxo. Cadê todo mundo, gente? Milhares de naves espaciais estranhas entram sorrateiramente no espaço aéreo terrestre. Elas descem ao nosso planeta e voam pelas cidades, causando enorme caos. De repente, a porta da maior nave se abre e uma estranha criatura sai. Ela tenta copiar nossa linguagem e diz que eles vieram de uma estrela distante, a Próxima Centauri. Algo assim pode acontecer porque os cientistas recentemente captaram um estranho sinal de rádio dessa estrela. A Próxima Centauri é a estrela mais próxima do nosso sistema solar. Fica a apenas 4,2 anos-luz de distância. Isso significa que um feixe de luz que se origina nessa estrela chega à Terra em 4,2 anos. Isso é também 270 mil vezes a distância da Terra ao Sol. A própria estrela Próxima Centauri é muito pálida para vermos a olho nu no céu noturno, mas seu sistema esconde um pequeno segredo. Vamos voar para lá e dar uma olhada mais de perto. Então, aqui está essa anã vermelha. É 7 vezes menor que o Sol e 8 vezes mais leve. A Próxima Centauri é 1,5 vezes maior que Júpiter e quase 150 vezes mais pesada. Mas o que estamos procurando está um pouco mais longe. Este é o Próxima Centauri B, um planeta semelhante à Terra. É apenas 10% maior que a Terra e está na zona habitável da estrela. É a distância perfeita, não muito longe e nem muito perto dela. Então, a temperatura também não é muito alta e nem muito baixa lá. A água, se existir naquele planeta, pode estar em estado líquido. E assim a vida pode sobreviver e evoluir lá. Talvez tenha se desenvolvido o suficiente para nos enviar o sinal que recebemos. Um sinal de rádio é basicamente ondas. Elas têm uma certa frequência e comprimento.
e sempre podemos discernir um sinal artificial de um gerado naturalmente. O sinal que captamos do Proxima Centauri b tinha uma frequência de 982 MHz. O rádio comum que ouvimos na cozinha ou no carro capta sinais em torno de 100 MHz. É por isso que os cientistas concluíram que o sinal foi criado artificialmente. Esse tipo de sinal pode ser uma forma de comunicação entre os mundos desenvolvidos. Se essa é realmente uma mensagem de uma civilização do espaço sideral, devemos ser capazes de decodificá-la. Para isso, qualquer civilização deve usar o método mais simples de criptografia. Por exemplo, a Terra já enviou um sinal de rádio para o espaço. Foi a mensagem de Arecibo. Essa mensagem consiste em 1679 dígitos. É um retângulo de 23 por 73 quadrados que tem informações sobre nossa civilização codificadas usando um código binário. Na parte superior do retângulo há um sistema de números que usamos. Eles estão marcados em branco. Essa coisa roxa é a chave para ler a parte seguinte da mensagem. Os números atômicos dos elementos como hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e fósforo estão codificados nessa chave. Estes são os elementos-chave que podem começar a vida. Se aqueles que receberem esse sinal puderem entender os números e a chave, poderão ler a próxima parte da mensagem. Essas coisas verdes são os blocos de construção da nossa cadeia de DNA. E bem na parte inferior está a própria cadeia de DNA. O retângulo branco indica o número de pares desses blocos de construção, e as espirais azuis mostram a forma de uma cadeia de DNA. E então vemos a própria silhueta humana. O objeto branco e azul à sua esquerda é um número codificado da nossa altura média. O ser humano em si é desenhado aqui nas extremidades da fita de DNA para que a civilização do espaço sideral possa entender como somos. E o retângulo branco à direita do esboço humano é o número da população da Terra no momento da mensagem. 4,2 milhões em 1974, quase metade do número que temos agora. A parte seguinte é um desenho do nosso sistema solar. O grande quadrado amarelo é o Sol. Então vem todos os planetas do nosso sistema, incluindo Plutão. Naquela época, costumava ser considerado um planeta. A Terra está um pouco deslocada aqui para que a civilização do espaço sideral possa entender de onde essa mensagem está vindo. E o último desenho é o observatório do qual essa mensagem foi enviada para o espaço. Esse sinal está agora a caminho do aglomerado estelar M13, a 25 mil anos-luz de distância da Terra. Então, não chegará lá por mais 25 mil anos. E precisaremos de outros 25 mil para obter uma resposta se realmente houver alguém do outro lado que possa receber o sinal. Se o sinal da Proxima Centauri também for uma mensagem, precisaremos de tempo para decodificar. Então, vamos usar a nossa máquina de computação superpoderosa e esperar pelo resultado. Mas esse não é o primeiro sinal misterioso que já captamos na Terra. Os cientistas gravaram um sinal de uau incomum em 1977. Eles supunham que tenha vindo de algum lugar na constelação de Sagitário. O telescópio captou o sinal desconhecido por impressionantes 72 segundos. Mais tarde, um cientista que olhou para a impressão do sinal concluiu que era um sinal artificial. Ele escreveu uau na impressão como sua reação. As observações e estudos que se seguiram não conseguiram captar esse sinal novamente. Algumas teorias disseram que esse sinal veio de uma nave espacial celestial voando. Ela voou para longe e não conseguimos mais detectar o sinal. Mas muito provavelmente esse sinal foi criado na Terra. Foi direcionado para cima, mas refletido em um objeto em alta altitude. Poderia ter sido um avião, um satélite ou detritos espaciais orbitando nosso planeta. E assim, esse sinal foi captado pelo telescópio. E por ser feito pelo homem, todas as suas características, como comprimento de onda e frequência, poderiam ter confundido os cientistas. Em 2017, os cientistas registraram uma erupção na Proxima Centauri. O brilho da estrela aumentou 1000 vezes em apenas 10 segundos. Antes disso, houve outra erupção lá mais fraca, mas que durou cerca de 2 minutos. Com essas erupções, a Proxima Centauri emitiu enormes quantidades de radiação. Mesmo que houvesse vida no planeta companheiro da estrela, essas erupções provavelmente a teriam destruído. Os ventos estelares teriam simplesmente soprado a atmosfera do planeta e deixado a sua superfície sem vida. No geral, o planeta Proxima Centauri b recebe 60 vezes mais radiação de alta energia e 400 vezes mais radiação de raios-x do que a Terra. Os cientistas concluíram que a probabilidade de vida aqui é de 1 em 100 milhões. E embora ainda não saibamos ao certo se o sinal era artificial ou natural, o cenário de várias naves espaciais chegando à Terra provavelmente é impossível. Nosso único método de busca por civilizações no espaço sideral é usar ondas de rádio.
Elas são como um barulho alto que se afasta do nosso planeta em diferentes direções na velocidade da luz. O principal problema aqui são as distâncias gigantescas. A nossa galáxia, a Via Láctea, tem 100 mil anos-luz de largura. Suponhamos que haja vida do outro lado. Se enviarmos um sinal de rádio para eles, ele não chegará ao suposto planeta por 100 mil anos, e não teremos uma resposta por outros 100 mil anos. É o mesmo se alguém quiser entrar em contato conosco. Não aprendemos a criar e receber sinais de rádio até o século XIX. Se uma civilização estivesse se desenvolvendo ao mesmo tempo que nós em algum lugar da Via Láctea e inventasse o rádio, não receberemos o seu sinal por vários milênios. Além disso, o ruído do rádio do nosso planeta está começando a desaparecer. Usamos Bluetooth, fibra ótica, TV a cabo. Então, em cerca de 100 anos, não seremos mais visíveis para outros mundos. Ou pior ainda, e se houvesse uma civilização do espaço sideral em algum lugar que estivesse enviando sinais para o espaço? Os sinais chegariam ao nosso planeta, mas ainda não teríamos a tecnologia para captá-los. O mundo que estava enviando o sinal evoluiu e o sinal desapareceu. Poderíamos ter captado aqueles restos das ondas de rádio que estavam se movendo pelo universo, mas montamos as antenas tarde demais. Existem cerca de 2 trilhões de galáxias no universo. Cada uma delas contém bilhões e trilhões de estrelas semelhantes ao nosso Sol. Talvez haja um planeta perto de uma delas que se pareça com o nosso. A vida pode estar florescendo lá, e essa civilização do espaço sideral, assim como nós, está olhando através de telescópios e tem a esperança de captar o sinal de rádio de um planeta desconhecido. Ei, acorde rápido! Ouça isso! É um sinal de FM de 5 segundos vindo de uma das luas de Júpiter. Você corre para o seu telefone e informa seus colegas. Eles surtam com as notícias e correm para o laboratório. Você é cientista e trabalha com a sonda Juno, explorando Júpiter há anos. Mas esta é a primeira vez que testemunha algo tão incomum. Ganymedes é a maior lua de Júpiter e a maior do nosso sistema solar. Se esse corpo espacial não orbitasse ao redor de Júpiter, seria classificado como um planeta, ainda maior que Mercúrio e Plutão. O que faz esta lua se destacar entre as outras é o fato de ter seu próprio campo magnético. Ganymedes nasceu há cerca de 4 bilhões e meio de anos. Isso significa que é tão antiga quanto Júpiter. Com o tamanho de um planeta, leva 7 dias terrestres para orbitar o seu. Todos se reúnem no laboratório, esperando pacientemente que você toque a gravação do sinal que vem do espaço. Seus colegas começam a tentar descobrir qual a origem desse som misterioso. Cerca de 40% da superfície de Ganymedes é escura, com crateras espalhadas ao redor, e 60% é clara. Existem informações que provavelmente foram causadas por atividade tectônica ou liberação de água vinda debaixo da superfície. Os cientistas conseguiram descobrir uma fina camada de oxigênio presa na atmosfera da Lua. As temperaturas lá são extremamente baixas, entre menos 110 e menos 130 graus. Não há muitas informações sobre como a Lua se comporta ou quais elementos químicos se escondem em seu interior. Alguns dos seus colegas tentam criar as mesmas condições que existiam quando o som foi transmitido. Por horas, eles ficam sentados esperando, mas nada. Talvez tenha sido um acaso. Você chega ao sistema de controle e ativa a espaçonave Juno. O ponto principal dessa missão é observar a gravidade de Júpiter, os campos magnéticos, a atmosfera e a evolução do planeta. A propósito, também há algumas evidências de que a maior lua de Júpiter também está evoluindo. Por ter um campo magnético ao seu redor, auroras surgem o tempo todo. Elas são gases brilhantes circulando os polos norte e sul do satélite. Se existisse vida num lugar assim, provavelmente estaria no fundo do oceano extremamente salgado de Ganymedes. Por muito tempo, os cientistas pensaram que o Sol era um componente crucial para o início da vida. Mas agora sabemos que existem organismos que vivem nas profundezas dos oceanos e passam muito bem sem luz solar. Os oceanos no nosso planeta estão colaborando com algumas das criaturas mais bizarras de todas as formas e tamanhos. Os lírios do mar vivem a cerca de 3 mil metros abaixo d'água. Eles têm esse nome porque se parecem com flores, porém não são plantas e sim animais. Não se deixe enganar pelos caules e folhas, que são partes do corpo equipadas com terminações nervosas para detectar comida ao redor. Os tubarões duendes são provavelmente alguns dos tubarões de aparência mais esquisita que vivem no fundo do oceano. Eles podem crescer até 3,5 metros de comprimento e têm um focinho muito incomum. Agora olhe para o tamboril. Ele tem uma bolha bioluminescente na cabeça para atrair a presa e navegar pelo fundo do oceano escuro. É como uma lanterna natural que nunca precisa de pilhas novas.
No entanto, apenas as fêmeas são equipadas com ela. O peixe-bolha é outro animal bizarro que vive lá embaixo. Ele habita os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, 2.700 metros abaixo da superfície. De qualquer forma, mesmo que você tenha pedido a todos que mantivessem a notícia confidencial, de alguma forma ela vazou para a mídia e se tornou a mais nova tendência. Você recebe uma ligação de uma emissora de notícias. Eles dizem que querem entrevistá-lo sobre essa descoberta que pode provar que existe vida no espaço sideral. No dia seguinte, vai até a emissora para falar sobre a sua descoberta. Há todo um público no estúdio observando ao vivo cada movimento seu, enquanto você estende a mão para pegar seu copo d'água. A equipe se apressa em fazer alguns ajustes de última hora antes de entrar no ar ao vivo. O maquiador dá algumas pinceladas finais. O engenheiro de som lhe pede para testar seu microfone mais uma vez. Vários dos produtores estão sentados nos assentos da frente. Luzes brilhantes estão inundando o estúdio. A contagem regressiva começa. 3, 2, 1 e... O anfitrião o apresenta e lhe pede para explicar o que ouviu. Você conta sobre a sonda espacial Juno orbitando Júpiter. Depois de algumas perguntas, o anfitrião finalmente faz a pergunta mais temida. Será que o som misterioso está vindo de outra civilização? Todos se inclinam esperando sua resposta. Você congela sem saber o que dizer. Mesmo que a pressão esmagadora no fundo do oceano seja 1000 vezes mais forte do que ao nível do mar, ainda existe vida lá. As algas, consideradas uma iguaria no mundo oceânico, estão fora do menu das criaturas do fundo do mar devido à falta de luz solar. Em vez disso, muitos desses habitantes das profundezas têm que comer as sobras que chegam lá das camadas superiores do oceano. As temperaturas congelantes e a pressão intensa alteraram as células dessas criaturas. Isso as tornou mais resistentes do que os peixes comuns. As bactérias estavam desenvolvendo suas próprias formas de sobrevivência. Estudos mostram que elas se alimentam de certos gases e produtos químicos, como o enxofre e dióxido de carbono. O metano e o hidrogênio são liberados quando as placas tectônicas se movem umas contra as outras, e algumas dessas bactérias se alimentam desses gases também. Os tardígrados, também conhecidos como ursos d'água, são criaturas microscópicas que podem viver e se desenvolver em condições extremas. Você pode encontrá-los em vulcões, geleiras congeladas e até mesmo no vazio do espaço, o que significa que algumas formas de vida podem realmente existir em Ganimedes. Você explica isso para o seu público. Em seguida menciona que não tem informações suficientes para determinar se foi outra civilização ou um fenômeno natural que produziu o som. Isso não significa que o fundo dos oceanos gelados de Ganimedes não esteja colaborando com suas próprias criaturas bizarras e estranhas. Pode haver algumas bestas lendárias como o Kraken ou o Leviatã lá, ou um estranho peixe brilhante com 2 cabeças, ou ainda com tentáculos e uma grande barbatana, caranguejos gigantes. As bactérias podem ser tão variadas quanto as nossas. As plantas, se houver, precisam ser fortes o suficiente para sobreviver a temperaturas abaixo de 0. Os animais da maior lua de Júpiter podem ser tão grandes quanto nossas baleias azuis, ou tão minúsculos quanto o plâncton. Após a entrevista, você volta ao laboratório para examinar as gravações mais uma vez. No caminho para casa, vê cartazes com sua imagem e legendas como "Não estamos sós?" Ei, você se tornou uma celebridade. Muitas pessoas tiram fotos suas. Outras emissoras o chamam para dar mais entrevistas. Algumas revistas científicas até querem colocá-lo na capa como a pessoa do ano. Cada vez que vai para o trabalho, espera que o som apareça novamente, mas nada. Você envia um sinal da sonda Juno, tentando fazer algum tipo de contato com o que quer que produza o som, nada. Naquela noite apaga na sua mesa mais uma vez. O momento eureka o acorda no meio da noite. Pode ser que tenha algo que você tenha perdido? Então, faz os cálculos novamente e percebe que a resposta estava na sua frente o tempo todo. Não foi outra civilização que produziu o som. A fonte foram os elétrons. Cada planeta produz seu próprio som. Ele se forma quando partículas carregadas do vento solar e da magnetosfera do planeta interagem umas com as outras. Foi o que aconteceu em Ganimedes. Os elétrons no seu campo magnético, onde a sonda captou o sinal, estavam agindo de forma mais estranha do que o normal. E isso amplificou algumas frequências irregulares. Você fica constrangido e passa o resto da noite dando telefonemas, contando as novidades para sua equipe. A emissora que o entrevistou divulga um comunicado. Eles explicam que outras civilizações não estão tentando nos contatar. Você se recosta em sua mesa, esperando a próxima grande coisa acontecer. Europa é outra das luas de Júpiter que pode ter vida. Ela é formada por um núcleo de ferro, um manto e um oceano salgado, com o dobro do volume de todos os oceanos da Terra. E assim como Ganimedes, o oceano se encontra sob uma crosta de gelo de água.
Os cientistas afirmam que pode até haver vulcões ativos lá, e algumas bactérias existentes podem viver ali também. Com água suficiente, certos produtos químicos e uma fonte de energia, Europa poderia produzir vida, mas é improvável que encontremos algo além de minúsculos micróbios. Sons estranhos e incomuns vindos do nada estão se espalhando por toda a nossa galáxia, se repetindo constantemente, e é algo que nunca ouvimos antes. Os cientistas descobriram isso em 2020 e não era nada similar a qualquer um dos outros sinais de energia que já estudaram. Sinais fortes e incríveis de rádio ocorrendo de tempo em tempo e desaparecendo misteriosamente em um dia. Isso não se encaixa no perfil de nenhum corpo espacial que conhecemos. O sinal é um pouco irritante e desaparece sem uma programação. Quando os cientistas tentaram compará-lo com o de alguns outros telescópios, ele já havia desaparecido. As estrelas de massa baixa às vezes brilham com energia de rádio, mas não nesse caso, uma vez que em sua maioria elas têm contrapartes de raios X. Estrelas colapsadas muito densas como os pulsares e magnetares também não são uma opção. A solução mais próxima que encontraram é uma misteriosa classe de objetos chamada Transiente de Rádio do Centro Galáctico, ou GCRT na sigla em inglês. Trata-se de uma fonte de rádio que ilumina e brilha rapidamente. Ela decai perto do centro da nossa galáxia e pode nos ajudar a desvendar os mistérios do universo. Se você tivesse um carro voador que pudesse subir a velocidade de 95 km por hora, só precisaria de 1 hora para chegar até o espaço. A Lua está um pouco mais distante, 400 mil quilômetros, que é cerca de 10 vezes a circunferência do nosso planeta. Isso significa que uma viagem até lá seria como dar uma volta ao redor do globo e fazer isso 10 vezes direto, que levaria menos de 6 meses. Uma jornada a Plutão demoraria mais de 800 anos. O Próxima b é o vizinho mais próximo semelhante à Terra que temos. É um pequeno mundo rochoso que orbita o vizinho estelar mais próximo do nosso Sol. Ele faz sua jornada ao redor da zona habitável da estrela, uma área que está longe o suficiente de qualquer estrela para ter condições moderadas, nem muito fria nem muito quente para que a água líquida exista, pelo menos hipoteticamente. Se você tentasse viajar para Próxima b a 40.200 km por hora, que é a velocidade dos foguetes lunares Apollo, levaria mais de 112 mil anos para chegar lá. E pode não conseguir respirar ali. Ninguém sabe se há atmosfera ali. Os humanos exploram o universo o tempo todo, mas só podemos ver cerca de 5% da matéria lá em cima. E Albert Einstein foi o primeiro a perceber que o espaço vazio não é realmente nada. O resto que não conseguimos observar é na verdade composto de 27% matéria invisível, também conhecida como matéria escura, combinada com 68% de algo chamado energia escura. Se você tentar despejar água no espaço, é claro, fora de uma espaçonave, ela imediatamente irá ferver ou evaporar. Isso ocorre porque não existe ar ou pressão dele no espaço. À medida que a pressão atmosférica diminui, a temperatura normalmente necessária para ferver a água também cai. Tendo isso em mente, a fervura é muito mais rápida no topo de uma montanha do que, por exemplo, ao nível do mar. Não há pressão de ar no espaço, então isso acontece a uma temperatura muito baixa. Os cientistas acreditam que existem pelo menos alguns bilhões de galáxias por aí. Não sabemos o número real e provavelmente nunca saberemos, mas eles tentaram calcular contando quantas galáxias podemos ver em uma área bem pequena e restrita do céu. Pode parecer que o universo era cheio de estrelas e alguns planetas aqui e ali, mas nossa galáxia tem pelo menos 100 bilhões de planetas. Se você encher um balão com hélio e soltá-lo, notará que ele flutua muito alto e subirá para a atmosfera, mas não para o espaço sideral. Quanto mais alto se vai, mais rarefeito se torna o ar na nossa atmosfera. Seu balão irá até o ponto em que a atmosfera ao redor tem o mesmo peso que o hélio nele. Isso acontecerá aproximadamente a uma altura de 32 km acima da superfície, então esse será o ponto máximo do balão. Não sabemos realmente qual a grandeza do universo. Não conseguimos ver suas bordas, nem sabemos se ele as tem. Usamos a tecnologia para enxergar a uma distância de cerca de 14 bilhões de anos-luz do nosso planeta. Isso significa que podemos ver cerca de 28 bilhões de anos-luz de diâmetro,
começando com a camada mais externa da nossa atmosfera, que termina a cerca de 960 km acima da superfície terrestre, embora o tamanho do universo esteja mudando constantemente e fique maior com o tempo. Mercúrio fica mais próximo do Sol, então a maioria das pessoas também pensa que se trata do planeta mais quente. Ainda assim, esse título fica com Vênus, o segundo a partir da nossa estrela central, cerca de 48 milhões de quilômetros mais longe do Sol em comparação com Mercúrio. Este, por sua vez, não tem uma atmosfera, que é como uma espécie de cobertor de aquecimento que ajuda a manter o calor proveniente do Sol. Vênus tem uma atmosfera inesperadamente densa, cerca de 100 vezes mais do que a nossa. Ela não deixa o calor sair, apenas o retém e torna o planeta cada vez mais quente. Além disso, essa atmosfera consiste principalmente em dióxido de carbono, que permite a entrada livre da energia solar, mas é menos transparente para perder as radiações de comprimento de ondas longas que a superfície quente e aquecida emite. A temperatura média lá é de cerca de 468 graus, suficiente para derreter o estanho. A máxima em seu vizinho, Mercúrio, é de 427 graus. Em talvez 2 ou mais bilhões de anos, estará muito quente para a existência de vida no nosso precioso planeta. Conforme as centenas de milhões de anos passam, nosso Sol continuará ficando mais quente e mais brilhante. Eventualmente, as temperaturas ficarão tão altas que nossos lindos oceanos desaparecerão. Como eles produzem 70% do oxigênio de que precisamos para sobreviver, não haverá vida. Tudo isso significa que a Terra simplesmente se tornará um enorme deserto, algo como Marte é hoje. Plutão, um ex-planeta e agora planeta não muito distante, é realmente menor em diâmetro do que todo o território dos Estados Unidos. A maior distância lá, do Maine até o norte da Califórnia, é de aproximadamente 4.700 km, enquanto Plutão tem apenas cerca de 2.370 km de diâmetro. Este planeta está muito longe, mas a borda do nosso sistema solar fica 1000 vezes mais distante do que ele. No entanto, os astrônomos encontraram muitos objetos espaciais orbitando nosso Sol, muito mais longe do que Plutão, como objetos do cinturão de Kuiper e transneptunianos. Há ainda uma nuvem de cometa Oort, que vai a meio ano-luz do planeta não, também 1000 vezes mais longe. Uma estrela de nêutrons é realmente pesada. Apenas uma colher de chá com ela pesaria 6 bilhões de toneladas. Uma delas é resquício de estrelas enormes que ficaram sem combustível. A enfraquecida explode e seu núcleo se desfaz, mas em razão da gravidade, forma uma de nêutrons extremamente densa. Essa normalmente tem uma massa de até 3 sóis, porém o raio é de cerca de 10 km, porque se trata de uma das coisas mais densas do nosso universo, pelo menos que conhecemos. O universo tem uma cor, algo como bege, ou o chamado laticósmico. Também tem seu próprio cheiro, que lembra a carne grelhada ou metal quente. Pelo menos isso é algo que astronautas que flutuaram no espaço disseram. Se você deseja construir um traje espacial, prepare-se para trabalhar muito. Leva 5.000 horas para fazer e vai custar $1 milhão. Um realmente bom terá 11 camadas de material e pesa cerca de 50 quilos. E precisa ser confortável. Você precisará de mais espaço dentro dele, pois cresce até 5 centímetros quando está em órbita. Quando está flutuando no espaço, você não sofre nenhum impacto da gravidade da Terra. É por isso que as vértebras da sua coluna podem se expandir e relaxar um pouco, o que significa que você ficará 3% mais alto. Para 1,80 m, por exemplo, são cerca de 5 centímetros a mais. Não se preocupe, isso não é permanente. Assim que voltar para a Terra, irá encolher de volta ao seu tamanho normal em alguns meses. O espaço não é a melhor opção se você quiser conversar com seu amigo. Porque lá em cima, na verdade, o som não viaja. As moléculas estão tão distantes que as vibrações sonoras não conseguem alcançá-las, o que significa automaticamente que não são capazes de vibrar, e assim não conseguimos ouvi-las. Os filmes não são claros quanto a isso. Ninguém conseguiria ouvi-lo gritando no espaço também. Nós meio que vivemos dentro do nosso Sol, que não é apenas aquela bola de luz grande e quente localizada a 150 milhões de quilômetros de distância de nós. A atmosfera externa é muito maior, se estende muito além da superfície que podemos ver. A órbita do nosso planeta passa por essa tênue atmosfera. A evidência é quando rajadas de vento solar geram as luzes do sul e do norte. Isso significa que, de alguma forma, vivemos dentro da estrela. Não apenas nós, outros planetas também.
incluindo o distante Netuno. A heliosfera, que é o que chamamos de atmosfera solar externa, se estende por cerca de 16 bilhões de quilômetros.